Começando mais um episódio, hoje com um convidado muitíssimo especial, Maestro Cassiano Massaneiro. Bem-vindo. Tô honrado com a sua presença aqui, viu? Eu tô mais orgulhoso ainda, te falei, porque aqui, as pessoas não sabem, mas eu conheci o Matheus quando ele ainda usava camiseta de grupo de jovens, já fazendo o que ainda não chamava podcast. É Você já verdade. fazia isso lá no É Mais São verdade. Sebastião, nos No eventos jornalzinho de igreja, impresso, jornalzinho hein? impresso, já era um Entrevistei podcast, seu pai uma vez. podcast impresso e auditável. O podcast dele. Que legal, hein? Que bom, hein? Agora você foi fundo no baú, hein? Faz muito tempo, É verdade. 2000 e E pouquinhos. você vê, né? A gente vai progredindo, vai acreditando e as coisas vão acontecendo. E inclusive no seu canal, acho que tem coisas ainda muito antigas, né? Tem. Meu canal é de 2016. Jornada da Juventude, tem coisa lá, né? Eu sigo ele, tô falando Olha que eu sigo só, ele. gente, ele assiste mesmo. Jornada Mundial do Panamá, eu fui lá, filmei tudo. Então, Tem muita coisa eu aí. lembro. Acho que você cuidou da Pascom também, né? Então, pra mim é uma honra muito grande estar aqui de espectador a entrevistado, né? Aê, soldado promovido, hein? Com honras. Muito bom, Cassiano, aqui, ó. Mas assim, agora falando de facilidade. Sabe aquele dia que você busca facilidade, que você, não quero muita coisa. Olha aqui, gente, que sucesso. 187 ml. Então você quer degustar um bom vinho? Já vem aí, ó. Pocket. Olha que sucesso, Cassiano. Não, eu já fiquei interessado quando eu vi aqui. Você gostou, né? Então, ó, esse aqui é um Chardonnay Galliani e o Cassiano vai degustar uma Casa Solis Sauvignon Blanc. Olha só que sucesso, gente. Então, é muito simples, é só abrir, colocar na taça e degustar. Vamos ver. Bora? Muito bom. Ó, e se você quiser ter essa experiência também, é só vir aqui para o Serafim Adeg Café, na Avenida Rui Barbosa, número 341, no centro. Fica nesse quarteirão aí, entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial estacionamento gratuito para facilitar a sua vida aí no centro da cidade. Então, pessoal, siga aí as novidades no Instagram, @serafim.adegcafé. Olha que sucesso. E eu tenho uma coisa pra falar. Conte. Que parece que não é importante, mas canhotos também abrem facilmente. Porque tem coisa que canhoto não abre. Você é canhoto, olha só, não sabia. Tá aí. Aí, ó, então se você é canhoto e se identifica, ó, também consegue. Vamos fazer um brinde à sua participação no nosso podcast? Olha só que delícia, que sucesso. Vamos lá, gente, siga aí no Instagram, @serafimadegcafé. Gostou? Mas tá louco. Tá aprovado? Mas tá doido. Vai consumir tudo aí durante o bate-papo? Quero você lúcido ao final, hein? A pergunta é que tipo de perguntas você fará? Não, relaxa, tudo certo, é isso, bora lá. Cassiano, vamos começar a vamos mergulhar aí na sua história, nesse túnel do tempo. Você vem de uma família, né, com muitos dotes artísticos, né? Seus irmãos são muito talentosos também nessa parte musical. Hoje você é maestro, mas como tudo começou nessa questão da música aí na sua vida? Eu vejo que lá em casa sempre deram muito valor à parte artística e cultural, né? Eu lembro desde pequenininho, mamãe, papai levando a gente para comprar LP, de tudo. Lá em casa tinha desde Vando a Sinfonia de Beethoven, Que tudo. Tinha de legal, tudo, tinha de super tudo mesmo. Não, tinha eclético, de né? tudo mesmo, em LP e vinil. MPB, Não, rock, tudo. Papai internacional. chegava, ele era viciado em promoção da loja de disco. Então ele comprava de tudo mesmo, a gente escutava tudo. E já vem, tipo assim, meu avô, pai de meu pai, era músico, tocava chorinho, então ele tocava cavaquinho, violão de 7 cordas, e toda vez que eu ia de férias para Brusque, eles são de Santa Catarina, né? Você é daqui? Eu nasci em Varginha, Uhum. mas fui embora com 6 anos para Santa Catarina, Joinville, e todas as férias a gente estava em Brusque, que é perto. Sim. Tipo daqui em Boa Esperança, mais ou menos. Uhum. Né? E então sempre estava lá final de semana, férias, via vovô tocando, já ficava de olho, né? E mamãe escreve, mamãe é poetisa, tem livros editados, né? Que legal. Então desde de cedo em casa havia uma intenção, né? Que a arte é uma coisa intencional, né? Uhum. As pessoas conseguem intencionalmente promover a cultura e a arte. E eu via isso dentro de casa. Então, por exemplo, tinha uma atividade muito legal que quem estiver assistindo pode fazer, que mamãe fazia, que era o seguinte: ela apagava as luzes, botava a gente sentado no sofá, apagava a luz e numa
coleção de discos tão eclético, ela pegava um disco qualquer, sem saber sem qual. saber qual, Ah, que legal. colocava e a gente era obrigado a ouvir o disco inteiro. Mentira, lado A e lado B? Lado A e lado Sendo B. bom ou ruim? A gente não tinha essa... tinha essa disco ruim, né? não, tipo assim, era pra analisar. E aí, quando ela terminava, ela acendia a luz e a gente conversava sobre o disco. Então, tinha um Gente, dia que que era Raul didático. Seixas, tinha um dia que era Vando, tinha um dia que era, sei lá, Titãs, outro dia era pagode e música clássica. Eu lembro, eu guardo na minha memória muito profundamente a primeira vez que eu vi uma determinada obra, um concerto para piano de Beethoven. Devia ter uns 7 anos, aquilo me marcou profundamente. Foi numa dessas escutas da minha mãe, né? Que legal. E aquilo marcou a gente muito, porque ensina muito mais do que só ouvir e escutar também, né? Com atenção, com intencionalidade as coisas, né? Tipo, a gente tinha que falar alguma coisa, não tinha como escapar. Então a gente tinha que prestar atenção. Já foi criando opinião, então a gente tinha que prestar atenção, pensamento né? crítico, isso com né? livros também e tudo mais, né? E tudo mais. Que legal, hein, Cassiano? Bom retrospecto aí, hein? Que sucesso. E aí, depois, como a música foi aprofundando? Em que momento você falou, é isso que eu quero fazer profissionalmente? Então, aí que tá. Porque quando eu comecei a mexer com arte em Joinville, eu era ainda pré-adolescente, eu entrei para um grupo de teatro, na verdade. O grupo tinha uma vertente musical, mas era um grupo de teatro. E esse grupo de teatro era, assim, um grupo que formou muita gente. Basicamente, eu te afirmo claramente que a única pessoa do grupo que não atua profissionalmente atuando sou eu. Do grupo, todos profissionalizaram-se como atores. Em artes cênicas, né? E tem vários deles que estão em... Registro e tudo, não, né? que estão em casting da Warner Channel, que já fizeram filmes importantes. Deram certo mesmo. Desse grupo, que era um grupo... A gente tinha um diretor de teatro fantástico e que cuidava muito da gente, a questão teórica. A gente era pivete, mas o cara trabalhava a gente de uma forma muito séria. Quando eu vim para Varginha, eu não me integrei rapidamente com o pessoal do teatro daqui, que aí eu voltei para Varginha em 94, com 14 anos. Eu me identifiquei muito mais rápido com o pessoal que ia para o conservatório, de música. Fiquei pouco tempo no conservatório, fiquei pouquíssimos meses no conservatório, mas aquilo ali me trouxe para a música. Porque, na verdade, o que eu queria era uma forma de me expressar. Quando você decide, igual quando falei, mamãe ensinava a gente a escutar, a assimilar intencionalmente as coisas, com literatura, com música, com filme, você descobre que a técnica que você vai utilizar, na verdade, é só uma ferramenta. Se você vai ser músico, se você vai ser pintor, se você vai ser ator, se você vai ser cineasta, é uma ferramenta para expressar aquilo que você precisa expressar. E isso eu entendi muito rapidamente e decidi pela música. Então, comecei a fazer aulas no conservatório, fiquei pouco tempo. De lá, comecei a fazer aula particular com um dos seus antigos entrevistados, que foi o Alexandre Braga, me deu aula particular de muitas coisas. E depois fui para São Paulo estudar música. Fiz um conservatório em São Paulo, Souza Lima, e ali que eu decidi... música como graduação mesmo? Ainda não. E aí que eu decidi me profissionalizar. Em São Paulo que eu comecei a tocar, assim, que profissionalizar, para mim, que eu considero como profissional, aquela pessoa que recebeu R$1 que seja... Um cachê um trabalho, por executar um trabalho. O profissional, até então, você faz por amor. A partir do momento que você começa a receber para isso, você virou profissional. Então, foi em São Paulo que eu comecei a me entender como profissional. Antes de voltar para Varginha e antes de ir para o Rio de Janeiro fazer minha graduação. Nossa, quanta coisa! Então... Que legal! E como surgiu a Filarmônica de Varginha aí nessa história? Não, só para você falar quanta coisa, eu acho que na arte é interessante, Matheus, porque, por exemplo, você é bom no que faz. E você vê teu resultado. Na arte é interessante que você vai estudar a vida inteira e no teu leito de morte você vai falar assim, eu era ruim. Não é possível. Não é possível. Nossa. É possível. Porque você vai se dedicar a vida inteira. É que o músico busca a perfeição e mesmo assim todo, você não sabe das suas escolhas estéticas, daquilo. Eu decidi ser... Por que eu decidi ser sertanejo e não pagodeiro? Por que eu decidi ser pagodeiro e não roqueiro? E aí você vai descobrir lá na frente, será que eu fiz as escolhas certas? E aí não deu certo, mas você fez o que queria, entendeu? Isso que eu acho que é legal. A questão de sucesso e de dar certo é diferente, mas é um estudo constante. Você não consegue parar de estudar. Você estuda todo dia até hoje? Várias coisas. Olha, que legal. E vai estudar a vida inteira. Inclusive, obrigado, maestra Catarine, minha professora. Mas a Filarmônica, ela existe, inclusive, você pegou essa fase lá em 2001, quando eu voltei de São Paulo.
a gente começou a montar um projeto lá na Vargem de aula para as crianças. Uhum. E esse projeto a gente dava aula de instrumentos populares e instrumentos de orquestra, né? E teve um bom tempo, né? Foi muito tempo, foi até 2010. Uhum. De 2001 a 2010 fazemos aulas, foi ampliando. Da Vargem a gente começou um núcleo lá no Imaculada, a gente utilizava o espaço da Igreja de São Pedro, a gente montou um núcleo que funcionou um tempão no espaço da Rua Silvana Galo. Um Lá no abraço para a Sion. Rua Silvana Galo e Pedimara lá no Sion. A gente começou o projeto lá no Jardim Áurea, que eu gosto mais, lá no espaço do Recanto da Criança Feliz, né, que é um espaço da Igreja do Rosário lá. Foi para a cidade toda. Então, a gente começou um projeto lá quando começou o bairro do Carvalhos, a gente começou lá no Carvalhos, era incipiente, na igreja do Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente começou a querer montar esses núcleos De música de culta, música. erudita, vamos dizer assim. Eu não chamo de música de concerto, né? Porque quem é mais culto? Uma música de concerto mal escrita ou Tom Jobim, que é popular? Não sei. Entendi. É difícil. Música de concerto artista é assim, música de né, concerto gente? ou música popular, Sim, vamos dizer assim, eu né? toquei nesse assunto porque às vezes as pessoas têm uma certa resistência E o erudito a é esse pedante, tipo de né? Fala assim, música, né? música erudita, eu acho pedante. Entendi. Erudição é uma coisa muito séria, assim. Mas vocês sentiram preconceito das pessoas? Não, E depois que elas conheceram, elas falam, nossa, é totalmente diferente sempre do que eu teve muita achei. adesão, sempre tivemos muito aluno. E aí o projeto foi de 2001 a 2009 e a gente tinha uma visão que era o seguinte, 2010. De 2001 a 2010, a gente tinha a seguinte visão, que era pegar uma criança, formar essa criança até ela ter um certo nível e aí montar uma orquestra. Esse era o nosso objetivo. Pegamos as crianças, vamos até 2010, foi isso que a gente pensou. Em 2010, você me conheceu quando eu fazia parte de um projeto da igreja que acontecia aqui em Varginha, que era, né, a Comunidade Adorai. Em 2010, por vários motivos pessoais, eu me desliguei. E aí a gente montou uma escola no centro da cidade. Então, por uma questão de mudança de fluxo de vida mesmo, Estilo de vida, a gente acabou dando um stand-by nesses núcleos e eu dava aula só nessa escola no centro, que era o C3 Cultura, que depois veio a se transformar numa parceria com a Max Tovar no Parque Escola Urbano, que acontecia ali do lado da Escola Brasil, né? E isso foi até mais ou menos, e foi mais ou menos junto com a minha faculdade também, que eu estava no Rio, então várias coisas impediram que o projeto acontecesse com mais fluidez, né? Por questões profissionais, eu virei servidor público, passei num concurso, virei servidor público, virei professor de estado, de música, e aí meio que segurou mesmo a questão de continuar o projeto e tudo mais, apesar que eu tinha, mesmo sendo servidor... Intenção. Não, tinha algumas ações. Por exemplo, a gente montou um projeto, um núcleo de aula lá em Guapé, que estava bem legal. Um grupo de aula lá em Licínia, que estava bem legal. Entendi. Em Formiga, eu fui dar aula lá durante um tempo. A gente deu aula, começamos o projeto em Campanha, né? Em Campanha. E aí, precisei parar novamente, por essa questão de fluxos. Vim até no meio da pandemia, né? Em 2020. Em 2020 aconteceu algumas perdas pessoais, que você me conhece pessoalmente, sabe, né? Sim. Meu filho faleceu, meu pai faleceu. E aí, nessa questão... Pesado, hein, rapaz? Então, pode ser piegas o que eu vou falar, mas foi um ponto de decisão. Eu acho que é muito fácil falar assim, não, ali naquele momento eu tive que decidir, eu vi que eu precisava decidir algumas coisas. Não, mas é real. É real. Ali eu vi que eu precisava definir que a vida é muito mais fluida do que a gente já sabe que é. E aí eu experimentei isso, eu perdi passado e futuro ao mesmo tempo, né, com papai e Miguel. E eu falei, cara, o que eu quero da minha vida é uma coisa muito específica e eu vou procurar. Então, no meio da pandemia, em 2020, inicialmente eu era diretor de uma escola de música aqui do estado. Em 2020 eu pedi exoneração do cargo da direção. Né? Quando todo mundo queria estabilidade, né? Você foi eu procurar... primeiro saí da direção e posteriormente pedi exoneração em 2021 totalmente do que você lecionava. Pedi do Estado. Me desliguei totalmente do Estado e respirei fundo e pensei, é agora ou a gente faz ou não é. Então, de 2020 para frente, começamos essa história de construir a orquestra. De construir orquestra. O que significa construir orquestra? Conseguir achar quem seriam as pessoas que seriam chamadas, porque a gente mudou, por isso que eu comecei a contar lá de trás. Antigamente a gente queria pegar alunos e transformar numa orquestra.
Eu vi que poderia ser o contrário. Primeiro que eu tô ficando velho, não tinha tempo de montar uma banda de garagem. Não dá pra montar o Legião Urbana na garagem até fazer sucesso. Ou você já monta uma coisa pra dar certo, ou não dá. Aham. Então eu não teria tempo. Eu pensei exatamente isso. Eu não tenho tempo pra pegar uma criança e Formar formar toda até ter essa ela. orquestra novamente. Então, mas uma coisa, eu vi que uma coisa não atrapalhava a outra. Eu poderia ter os dois braços. Então a gente começou, voltou a dar aulas. No meio da pandemia, voltei pro Jardim Áurea, né? Porque eu gosto mais, é um bairro afastado da cidade. E voltamos lá. Na pandemia não podia ter criança, chama Recanto da Criança, mas só tinha pessoal. Começou a liberar primeiro o pessoal mais velho, então a gente montou um coral lá. E aos poucos fomos retomando o trabalho com as crianças, mas ao mesmo tempo procurando a ideia de como montar essa orquestra. Quem seriam as pessoas? De onde viria o recurso? Porque a gente queria uma orquestra profissional. Sim. Uma orquestra profissional. As Então, pessoas todo mundo recebendo, porque a gente quer procurar de onde vira esse recurso, quem seriam as empresas, quem seriam os parceiros, e fomos construindo isso com muita solidez, né? Então tem, assim, parceiros muito importantes, né, que vieram com a gente desde o começo, né? Pessoas físicas, Então você é a empresas. pessoa que concebeu essa ideia e Sim, foi indo atrás das outras. inclusive nos primeiros momentos era no meu CPF, né? A gente fez projetos para o Estado. Aí, nesse meio tempo, a gente consolidou a associação CNPJ, agora já está já a CNPJ já é uma entidade, né? Não uma empresa com associação, né? Uma entidade que a gente montou como filarmônica por causa disso, para ser uma associação. Legal. Né? Uma associação de pessoas que querem que a orquestra funcione. Não tão ainda é muito personalizada, as pessoas ainda veem como uma orquestra muito ligada ao meu nome. Mas a ideia é que aos poucos isso cresça de forma que ela seja ela mesma por ela mesma, né? Porque a gente quer que daqui a 40 anos ela esteja aqui ainda e eu não, provavelmente com o estilo de vida que eu levo, eu não estarei. Então... Quanto tempo já tem a orquestra? Então, 3 anos. Não, montamos, ela vai fazer 2 anos. A gente inaugurou ela dia 14 de março de 2023, foi a primeira vez que eu acredito que ela existe a partir do momento que saiu o primeiro som, entendeu? Claro. Ela existia antes já, a gente organizando, chamando pessoas, são pessoas de pelo menos 3 estados que vêm para cá, uma vez por mês. Não é só pessoas de Varginha. Não tem pessoas de Varginha, tem, na verdade, para não falar que não tem pessoas de Varginha no palco, tem 2 pessoas de Varginha no palco, de varginhenses, que é a Leonilda e eu, né? Agora tem pessoas, entre aspas, de Varginha, que a gente tem um oboísta que mudou para cá, o André, que está participando de algumas apresentações, né? E a gente está com algumas outras movimentações de alguns outros músicos que estão vindo para cá. Top. Quantos membros? A orquestra, a base dela, que são as cordas, são 24 músicos. 24 músicos. Mas chega algumas apresentações, igual a gente fez em julho, a Sinfonia de Beethoven, chegou até 40 pessoas no palco. Que legal. Nunca fui prestigiar. Na próxima me avise. Você tá vendo, né? Tá vendo como que é, né? Você que tá em casa, né? Não, ainda não fui, ainda não aconteceu de casar, mas agora me avise quando tiver a próxima que eu vou. É sempre domingo de manhã, né? Dia 20 de outubro, já tá avisado. Muito bom. Não sei quando que vai ao ar isso aqui. Vai ao ar depois, tá, gente? Então ele é um convite para ele viajar no tempo. Que legal, que bacana. E quais são as inspirações de vocês? Então, 27 de novembro. Muito bom, muito bom. Não tem desculpa. 2, ou é 20 de outubro ou é 27 de novembro. Muito bom. Ou 22 de dezembro. Essa é coladinha no Natal, hein? Muito bom. Quando a gente fala em orquestra, quando a gente fala em preparar um conteúdo, vamos dizer, musical, as pessoas, né, que estão assistindo como eu, que não são dessa área, o que vocês pensam? É um tema por apresentação? De onde vem essa inspiração, essas referências? O que vocês pensam? Que emoções vocês querem levar para quem tá ali? Essa nossa orquestra ela é uma orquestra meio suicida. E eu explico por quê. Tem muita gente que ainda não entendeu, não acredita que a gente realiza isso. Por uma questão por ser possível realizar com os recursos que nós temos, uma orquestra é uma... que vocês têm parceiros, vocês têm patrocinadores. Sim, mas é um grupo caro, né? Manter uma orquestra não é à toa que não existem tantas. Você tem muitas orquestras de escola, que é de alunos com professores dessa escola. Você tem orquestras de algumas entidades, que geralmente são pedagógicas. Independentes. Né? Mas orquestra profissional, que se entende como profissional, com músicos recebendo cachê, e agora com o madrigal e o balé, que a gente também trouxe agora esse ano, a nossa, num raio de dezenas de quilômetros, não tem outra. Entendeu? Não tem. Não tem. Eu te afirmo isso. Você pode procurar. Você vai ter a partir subindo.
Porque antes de Betim, antes de Contagem, você vai ter, por exemplo, algumas orquestras amadoras de pessoas que gostam, né? Inclusive, uma das orquestras mais antigas do Brasil é de São João del Rei, mas eu não conseguiria ver como uma orquestra profissional, porque as pessoas não estão ali pela questão profissional e de cachê, de salário. Aqui não, porque as pessoas vêm porque elas recebem, a gente tem uma seleção e tudo mais. E para baixo, é lá para Bragança Paulista, indo para Juiz de Fora, já teve orquestra profissional, mas nesse momento está com um hiato, entendeu? Então, assim, eu entendo que é um desafio muito grande que a gente está fazendo. E a gente traz músicos de muitas cidades. A gente traz músicos do Rio de Janeiro, São Paulo, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte. O mais próximo aqui é Alfenas. Que tem custo de viagem, além viagem, de cachê, hotel. né? Então, o que acontece? A gente faz um ensaio, a gente conversa, o pessoal recebe todo o material antes, mas oficialmente Ensaia na véspera, né? No sábado, ensaios homéricos imensos. Porque tem que pôr tudo em ordem e apresenta domingo, né? De manhã, entendeu? E a gente ensaia domingo de manhã antes da apresentação também. Nossa, maratona. Entendeu? O pessoal são firmeza. São lindos. Eu amo profundamente o esforço que eles fazem. E aí, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque além de já ser difícil, nós decidimos, e todo concerto nosso é um concerto totalmente diferente. São raras as peças que se repetem. E quando se repetem por algum motivo. Tipo, a gente fez no começo do ano passado Mourão, que é uma peça muito conhecida de música brasileira. E aí, isso no primeiro concerto. E no terceiro concerto foi um concerto de música brasileira. Então Mourão se repetiu. Tá. Mourão ficou, como é uma música muito conhecida, ficou como nosso bis o ano inteiro passado. Mas tirando isso, todas as músicas eram sempre inéditas. Haja criatividade. Todo mês inéditas. E uma coisa mais legal que eu gosto dessa orquestra é uma orquestra de gente viva. Por que eu digo isso? Porque a maior parte das orquestras toca Beethoven, Mozart, Vivaldi, né? A gente toca praticamente todos os nossos concertos, com exceção de um do ano passado, que foi um todo dedicado a um compositor só, que foi o Grieg. Tirando este concerto, todos os nossos concertos têm obra de compositores vivos, brasileiros vivos. Olha que algumas legal. Peças escritas para nós. Tem compositor que escreveu peça para que a Orquestra de Varginha toque. Gente, que top, entendeu? Hein? Então, legal demais. Então a gente vê que está tendo, inclusive, um movimento muito grande das pessoas para escrever, para olhar para os compositores que estão vivos, jovens. Esse diferencial do trabalho de vocês. A gente vai ter um problema temporal aqui no que eu vou falar agora, mas o concerto de outubro que vai acontecer, mas que você não foi, porque o programa vai... Ótimo! Vai ser um concerto lindo. Foi, né? Foi um concerto lindo. Mas por quê? Porque vai ser um concerto de 3 compositoras vivas, mulheres, né? E de 3 gerações diferentes. A gente vai ter a Kilza Sete, que é uma compositora de 3 gerações para trás, que é lá de Campinas. A gente vai ter a Clarice Assad, que está no Rio de Janeiro, que é uma compositora intermediária em questão de geração, e uma compositora nova que escreveu, inclusive, um arranjo para nós, que vai ser estreado aqui, um arranjo só de Chiquinha Gonzaga, e ela vai vir tocar o piano junto com a orquestra, que é a Luísa Mitre, de Belo Horizonte. Então vai ser um concerto não só de música brasileira, de compositores vivos, mas são compositoras mulheres, o concerto inteiro de compositoras mulheres, de 3 gerações, incluindo uma obra escrita especialmente para nós tocar. Que legal, hein? Então vai ser foi muito legal. Agora nós vamos fazer uma pausa do nosso bate-papo para uma prestação de serviços. Hoje o nosso momento jurídico será com a advogada Giovana Ottoni, lá da Guedes e Ottoni. Bem-vinda, Giovana. Que felicidade recebê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir aí com esse minuto da pílula. Opa, com certeza vai ser muito útil. E hoje nós vamos conversar sobre internação na rede privada. Se houver ausência de vagas no SUS, é possível a pessoa se internar na rede privada sem custo? Então, Matheus, é possível sim. Nós tivemos um caso prático no escritório essa semana, né? Um cliente nos procurou. Ele estava em casa e, de repente, ele sentiu um mal-estar. E, assim,
achava que era uma simples virose, algo simples. Uma indisposição. Isso. Ele procurou a rede particular e ele não tem plano de saúde, tá? Chegando no hospital, a equipe médica diagnosticou que ele não estava bem, que ele estava num estado ruim de saúde. Nossa. E ele teve que internar imediatamente e o quadro foi se agravando. Em um dia, ele já teve que ir para o UTI e foi uma angústia muito grande, porque a família... Ele estava no particular. Ele foi para uma simples consulta. Sabe quando você chega ali, passar numa consulta, vai me medicar, vou para casa. Só que ele foi direto para uma internação. E aí veio o susto da família, porque a família não tem como custear. Que não é barato. Exatamente. E aí, juntamente com o hospital, a família solicitou que ele fosse transferido para o SUS. E aí, o susto maior, né? Não tinha vaga. O SUS respondeu que não tinha vaga. Senhora. E aí, gente? Coitado. Muito angustiante. Então, a família nos procurou, né? O hospital, juntamente com o SUS Fácil, ficou nessa intermediação e ele não no UTI, a família preocupada com esse custo. Então, nós entramos com uma ação, uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela. Pedido de tutela nada mais é que uma liminar, mostrando para o juiz a urgência do caso e pedindo que essa transferência se fizesse assim, de uma forma mais rápida possível, devido à urgência dele, que ele já estava no UTI, já estava precisando de fazer hemodiálise. Então, a gente pediu para que fosse transferido para uma unidade, um hospital que tivesse UTI, um hospital público, e que tivesse esses recursos de nefrologista, exatamente. E esse pedido foi também no sentido que, se não houvesse essa vaga, que ele continuasse ali sem ele custo, continuasse, né? E que o Estado e o município, a gente colocou o Estado e o município no polo passivo, custeasse esse tempo que ele esteve no hospital. E, para nossa grande surpresa, graças a Deus correu tudo bem, né? Passou 2 dias ali, conseguiram essa vaga para ele no hospital. Olha só, gente, como é interessante e é importante a informação. Então, o pessoal quiser saber um pouquinho mais, aprofundar nesse assunto, como faz, Giovana? Nós temos o nosso perfil no Instagram, Guedes Ottoni Advocacia, né? Também temos o nosso WhatsApp, o 35 99 750 0606, ou até mesmo nos fazer uma visita na rua do Dr. José de Rezende Pinto, 205, sala 3. Ótimo, maravilha. Aqui, deixa eu te perguntar, nunca entrevistei um maestro, eu estava conversando com você antes da gente fazer essa gravação, e assim, a gente sabe que o maestro é quem conduz, é quem dá o tom, é quem faz essas coisas, a gente mais ou menos sabe. Mas conta pra gente um pouquinho mais profundo o trabalho do maestro, porque às vezes no imaginário coletivo, inclusive o meu, a gente só vê vocês, nem sei se chama varinha aquilo ali, batuta. Tá? Eu não uso batuta. Ah, tá. Essa é a noção que a gente tem. Eu vejo o regente, que o nome do cargo, na verdade, é regente. Não né? é maestro. Maestro é mestre, né? Então, no imaginário antigo, quem cuidava dessa função de reger era o mestre do local. Então, o maestro é o mestre, mas eu acho que tem muitos mais maestros sentados ali na orquestra do que eu. O cargo, na verdade, é regente, o conductor, né? Aquele que conduz, tanto em alemão quanto em inglês. É o nome do cargo, the conductor. Então, eu vejo o regente, na verdade, como um diretor de teatro. Né? Ele tem um elenco, ele tem uma obra, né? E ali a função é tentar tirar o máximo possível de resultado sonoro daquele grupo, para que não haja, e no caso da orquestra, que não haja individualidades. Todo mundo ali é como se fosse... Pelo um coletivo. É um instrumento só. Assim como quando você tem uma peça de teatro, você não pode ter alguém que se sobressaia aos outros, porque senão vira uma coisa ligada só àquele... não, que era assim, é um monólogo, né? Você tem, obviamente, um personagem que é o central, mas a obra só é boa se o conjunto funciona como um conjunto, né? Você não adianta você ter um protagonista, um artista global,
que ele é o único importante, o único que é bom do grupo. Não, todos, senão a peça não vai ser boa. Então a função do regente é a função de um diretor de teatro, um diretor de cinema, de fazer com que aquilo soe como uma obra, com um conceito, com uma ideia sonora. Uníssono, e essa é a função. E essa é a função com uma forma harmônica, né? Que as pessoas que estejam ouvindo entendam que aquilo ali é uma obra com começo, meio e fim, e que tem algo para dizer, tem uma linguagem, né? E buscar uma sonoridade. A nossa orquestra, a gente está, assim, aos poucos construindo isso, porque a gente se encontra uma vez por mês. Sim. Mas a gente tem esse orgulho de sentir que agora, esse ano, nos últimos meses, a gente começou a ter... São naipes, né? Você tem um grupo de primeiros violinos, um grupo de segundo violinos, um grupo de violas, um grupo de violoncelos e os 2 contrabaixos. Aí, a estrutura da orquestra. Da orquestra de cordas. Sim. Né? E aí, quando fala primeiros violinos e segundos violinos, não é uma questão de hierarquia entre eles, né? É uma questão de vozes, porque os instrumentos, eles herdam a divisão de vozes do coral, que você tinha o soprano, o contralto, o tenor, o baixo. Né? Então, os primeiros violinos substituem sopranos, né? Os contraltos são substituídos pelo segundo violino, por aí vai, na história da música. E aí, a gente começou a sentir agora que agora sim, a gente tem primeiros violinos soando como primeiros violinos, e não como cada pessoa individualmente, né? As pessoas entendendo que a gente está construindo um som só, né? Isso está ficando muito bonito. Muito aí bom. Eu tenho que agradecer imensamente as pessoas que são importantes, né, para isso aconteça, que no caso é o Ayran, que é o Spala da orquestra. O Spala é aquela pessoa que tem uma liderança na orquestra, né? Tá, é o primeiro violino. Que é isso? É o primeiro violino. Spala é ombro, né, em italiano. Né? Então, é como se ele fosse o ombro do regente, né, o ombro do maestro. E no nosso caso, ele é um dos grandes maestros dessa orquestra, né, o Ayran. Ele faz com que grande parte do que aconteça. Eu falo brincando, mas eu sou aquele menino de 18 anos que ganhou uma Ferrari do pai. A Ferrari faz tudo sozinha, entendeu? Você não precisa ser bom para dirigir uma Ferrari. Entendi. Entendeu? Que legal. Se eu descer do palco, a apresentação acontece. Flui. Tirando uma ou outra música mais difícil, mas acontece. Acontece porque eles... Né? Então eu estou dirigindo um carro com câmbio automático lindo ali. Olha só, é modéstia também, né? Aqui, não, Cassiano... é realidade. Quem sabe, assistam. Cassiano, eu quero uma história. As pessoas que ouvem e assistem podcast gostam de história. E você, como maestro, como regente ali no palco, você vê muita coisa, né? Tu já tá centrado, mas você ouve as coisas chegam pra você. Eu queria uma história de alguém que você acredita que com o trabalho de vocês impactaram. Alguém que veio dar um feedback pra você, alguma pessoa que... Não sei, que às vezes mergulhou na emoção ou trouxe uma memória afetiva, eu não sei. Alguma coisa que você lembre aí que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo. A orquestra tem sido para mim uma realização muito grande exatamente por causa disso. Né? Você nunca foi. Mas se você for, se você saber que a gente mantém Eu vou tentar ir antes desse episódio ao ar, tá? Que eu já escrevo ali nos comentários. Uma coisa... A gente mantém porque como a gente onde você tira o ingresso online, a gente mantém um contato muito próximo de quem foi aos concertos. A gente mantém um contato cotidiano por WhatsApp, por e-mail com as pessoas. Que as apresentações para o público são gratuitas, né? São gratuitas. Tudo que a gente faz é gratuito. Tudo que a gente faz é gratuito. E aí o que acontece é que vem muita história. Mas as histórias que mais me cativam, entre elas, são que além de uma das grandes coisas que eu tenho orgulho, a gente ser uma orquestra de compositores vivos, a gente é uma orquestra também que forma público. A gente tem uma orquestra que a média nossa de pessoas num Teatro Capitólio, que tem uma média de 600 lugares, os bombeiros dizem que eles não saibam que a gente às vezes excede um pouquinho, mas a nossa média é de 580 pessoas. Uau! Isso em um ano de trabalho, num domingo de manhã, e esse ano a gente manteve isso. Vamos dizer assim, com muita reincidência. As pessoas voltam muitas Exatamente. vezes. Não, e a gente sabe disso. Já porque tem um público cativo. A gente, inclusive, está fazendo um levantamento, fez agora, está terminando de fechar as nossas estatísticas sociais, os indicadores sociais, tendo muito claro, está muito bonito isso, de ver que as pessoas têm participado e vindo a participação e todas a as idades? Então, isso é a primeira coisa, assim, estamos formando público. E quando eu falo formando público, para quem é do, entre aspas, erudito, sabe que um dos grandes problemas de concertos são crianças. Porque quem vai em concerto quer ouvir, e assim, até entendo
quem vai na sala Minas Gerais, na sala São Paulo, e quer ouvir a orquestra e não quer ouvir uma criança chorar. Que pode acontecer. A nossa orquestra não. A nossa orquestra, se você tem uma criança, você traga, porque é desde o começo a gente deixou claro isso. A gostar. E é bonito porque a gente tem tido um feedback muito legal das crianças, dos pais mandando vídeo, das crianças fingindo que estão regendo na televisão, das crianças comentando. Tem um áudio nosso, que na nossa gravação, que a gente transmite online via YouTube? Via YouTube e pelo canal da orquestra. Filarmônica de Varginha. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E também a gente filma também, tem uma equipe profissional que filma também. A gente faz uma transmissão ao vivo com equipamento nosso e tem equipamento da prefeitura, na verdade. Apoio da prefeitura da Fundação Cultural. Né? A Fundação Cultural. Mas quando eu digo nosso, assim, que é de uma estrutura que a gente criou já, né? Mas a gente tem uma equipe também que registra. Claro. E aí uma coisa interessante, por exemplo, tem um concerto fantástico que acabou a música... E ninguém tinha entendido ainda que tinha acabado a música. Em cima da última nota tinha uma criança que gritou assim, já acabou, viu? Tipo assim, foi muito bonitinho. Aí todo mundo sabe se ria, se batia palma, porque as crianças já estão entendendo. E eu acho legal isso, porque muita gente... Eu não tenho essa opinião, que eu vou falar agora, mas as pessoas têm. Que o jovem só escuta música ruim, que o jovem não tem... o jovem não tem cultura, não sei o quê, blá, 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 blá. Se isso for verdade... A pessoa que não quer que uma criança vá a um concerto, ela está criando aquilo que ela mesma não gosta. Nesse estereótipo, entendeu? Sim. Entendeu? Nesse estereótipo, sim. Entendeu? Então, tipo assim, então a pessoa que vai num concerto nosso e reclama que a criança está lá, jamais vai poder reclamar que essa criança, ao ser adolescente, não gosta de música de concerto. As nossas crianças que estão indo lá e há uma reincidência cada vez maior e a gente começa a conhecer as pessoas que vão. Então, você vê aquela criança que chorava no concerto, agora ela assiste quietinha e faz... Para quem tá conversando, para quem tá conversando. E outra coisa legal é no último concerto, quando a gente estreou o Madrigal, a gente agora tá começando com coro também no processo. Madrigal é um coro. É um coro. É vocal, né? E a gente fez uma missa do Padre José Maurício Nunes Garcia, que é do período colonial brasileiro, período imperial, né? Colonial e imperial. Que a gente teve, entre outras histórias, mas essa tá mais viva, porque foi agora o último concerto, é uma menina que, segundo o pai, a menina foi lá elogiar, agradecer, então para mim era uma pessoa elogiando e agradecendo. Sim. E depois o pai comentou, né, que a menina tem TEA, né, tem espectro autista, e que ela não consegue ficar nos eventos até o final, porque ela tem uma dificuldade com eventos, com som, e ela não só ficou até o final, como ainda gostou e pretende voltar. Então essas coisas mostram assim, são gratificantes pela construção que a gente está fazendo, né? Pela construção da orquestra, dos projetos que acontecem nos bairros, as coisas todas porque a gente quer realmente abraçar e ser abraçado pela comunidade ao entorno do que a gente está construindo. Que legal, hein? E assim, agora que você já tocou nesse assunto, a gente sabe, né, que iniciativas culturais demandam ajuda, demandam apoio, e você está com um projeto bem redondinho, mas a gente sabe que sempre falta, sempre precisa alguma coisa. E eu queria, né, que você aproveitasse essa oportunidade, aproveitasse a nossa audiência para mandar uma mensagem aí para quem deseja ajudar vocês, as empresas. A gente é muito assistido por empresários e tal. O que vocês ainda buscam? O que vocês ainda precisam para encorpar o projeto de vocês? Então, a gente tem a alegria, né, de ter alguns apoiadores que são pessoas muito especiais do projeto, né? A aprovar que aconteceu uma coisa muito louca, Matheus, porque é difícil você ter... Você sabe disso, ter apoiador. Nossa! A aprovar nos procurou. Entendeu? Que legal, hein? Antes, o projeto comprou na planta, entendeu? Não existia. Porque hoje o projeto já existe. Então eu falo assim, fácil as pessoas se você vier, a gente vai fazer isso para você, aquilo para você. Não, lá atrás a aprovar procurou. Aprovar agropecuária, né? O Água Doce, o Sabor de Minas, que são apoiadores, o Via Garden, que são apoiadores nossos, que são apoiadores muitas vezes não com recurso, mas com estrutura, que é tão importante para nós. Tão importante quanto, e que às vezes para ele é mais caro do que se ele entrasse com recurso. A gente tem essa noção, muito claro. Quando a gente botou no papel, tem alguns apoiadores nossos de logística que na verdade são valiosíssimos, grandes, valiosíssimos. Esse ano a gente está com um apoio importantíssimo da CEMIG, que veio via lei de incentivo. Né? E a gente tem esses apoios, a Micropic, que é uma empresa lá de Cambuí, que nos apoia também via lei de incentivo. Então, assim, a gente tem várias possibilidades de apoio, né? Tanto apoio direto,
tem muita pessoa física, né, que apoia a gente. Tem gente que está desde o começo, assim, quando comprou Dr. Aldo, Renata, João Baroni, o João Eugênio. São pessoas que desde lá do começo falam assim, mas o que precisa? E aí a gente fez uma assinatura, então a gente tem uma assinatura de pessoas físicas que apoiam a gente. A gente tem empresas que apoiam diretamente com patrocínio mesmo, Claro. publicidade, tipo, dou X reais e apareço Financeiro, no telão, apareço não sei aonde, tá? E tem as empresas que entram pela lei de incentivo, onde elas deduzem o que elas colocam, né? Pelo estadual ICMS e federal no imposto de renda. Que legal, hein? Não, e aí é uma luta, né? Porque a gente tá sempre atrás, porque você diz que está redondinho, mas tá redondinho Por isso que eu te perguntei, o que vocês ainda A gente conversava antes aqui sobre equipe, né? Até julho desse ano, a equipe da orquestra administrativa eram 4 pessoas, né? Eram 4 pessoas que cuidavam de dezenas de funções, né? E a orquestra, ela, na verdade, é um ecossistema de 78 pessoas. Né? Eu ria muito lendo esses dias um blog aqui da cidade, colocou da importância de uma empresa muito grande que veio para a nossa região e que ela vai gerar 80 empregos. Eu falei, então a gente é quase uma empresa importante da região com 2 empregos a menos. Se eu contratar 2 pessoas a mais... Já vai estar equiparado. Já sou uma empresa importantíssima da região, porque a gente tem hoje no ecossistema da orquestra gente pagando seus boletos, 78 pessoas. Que legal. Gente, entre oficineiros, entre professores, entre equipe pedagógica, coordenadores administrativos, músicos. Aí tem a equipe de marketing que entrou agora no meio do ano, a equipe jurídica que entrou no meio do ano. Porque tá chegando mais, né? As pessoas estão conhecendo mais o trabalho de vocês. E aumentando a responsabilidade, aumenta a necessidade de equipes, né? Que é o que a gente estava conversando antes aqui. Né, para que a gente não fique 4 pessoas tendo que resolver. Eu estava contando que teve um concerto que eu estava regendo e pensando assim, gente, será que o rapaz do almoço confirmou o almoço? Porque são 30 pessoas, né? Que é outra coisa difícil aqui na nossa região, né? De falar assim, onde que eu vou levar 30 pessoas para almoçar? É difícil. Entendeu? Foi no domingo. No sábado a gente tem apoio. Tem bastante opção. Não tem. Como a gente tem apoio, tem o Ismael que nos recebe, o André Yu que nos recebe, né, que faz assim das tripas corações para nos atender. Mas no domingo, que a gente ainda não tinha fechado, fica aí já que tem grande audiência, se alguém quiser nos aceitar aí no domingo. Com certeza. Mas no domingo é dificílimo, a gente não consegue achar às vezes, e não é, às vezes é questão de receber mesmo, que 30 pessoas, a maior parte dos restaurantes aqui que estão abertos no domingo, quando a gente entra, a gente fechou o restaurante. Não cabe mais ninguém. Fechou o restaurante, 30 pessoas, 30, 40 pessoas. Tem a equipe também, né? É verdade. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empreendedor e precisa divulgar seus produtos e serviços nas redes sociais, mas na hora de gravar vídeos não se sente tão bem, não se sente preparado, ou na hora de falar em público não tem aquela confiança. Está na hora de você conhecer o nosso e-book 7 maneiras para empreendedores dominarem a oratória eficiente. É um guia prático que vai te ajudar a destravar de vez a sua comunicação. Então, aproveite a condição especial de lançamento, valor promocional, no link aqui da Hotmart que está na descrição do nosso vídeo, hein? Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São mais de 24 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @varginhaonline, ou entre no site www.varginhaonline.com.br. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. E aqui, onde você quer chegar com a orquestra? O que você enxerga aí os próximos 10, 15 anos, 20? Você falou que quer que ela funcione sem você daqui 40, mas eu tô falando um pouco menos. Ela cada vez mais com qualidade maior, cada vez mais sólida no que ela oferece, porque uma coisa que a gente tem sido muito claro é que e isso é bonito na nossa orquestra também, não só a questão das crianças, não só a questão da visão, mas é uma orquestra
diferente um pouco do que acontece no mundo da orquestra, que é uma orquestra com decisões horizontais, a gente discute tudo muito junto, apesar de, tipo assim, Ter uma no liderança, papel, que é você. ela, entre aspas, é uma responsabilidade minha. Uhum. Se acontecer qualquer coisa com a orquestra, quem vai lá responder no Ministério Público, no TCU, ou qualquer outro lugar, porque tem dinheiro público envolvido, sou eu. Uhum. Mas as decisões são todas tomadas assim, muitas decisões que eu poderia tomar sozinho são tomadas em conjunto, né? A Legal. orquestra a gente tem feito. Então, cada vez mais. E isso tem criado um ambiente muito legal, entendeu? Uhum. Muito diferente, porque o pessoal acha que roqueiro mexe com substâncias ilícitas. O que mais tem é músico de orquestra mexendo com substâncias ilícitas por causa da pressão. Porque o cara trabalha demais o tempo inteiro, está sob a tensão de ser demitido a qualquer momento. O que eu tenho de amigo que vive na tensão e que tem que usar subterfúgios mil para conseguir sobreviver é mais no Olha só. mundo de orquestra do que no mundo da música popular. Olha só, hein? Então, Curiosidades? Então, curiosidades. Então, cadê o Proerd? Mas o lance é esse, assim, de entender que a gente montou um espaço onde as pessoas se sentem bem até para discutir, para falar, para reger. Aconteceu uma coisa com uma convidada do ano passado interessantíssima, porque a gente saiu para o jantar depois do ensaio, e aí eu sentei e aí a pessoa falou assim, uai, mas o maestro veio jantar com a gente? Tipo assim, ela falou assim, ó, não é normal isso. A gente achou engraçado isso. Uhum. E isso, na verdade, é um sintoma, né, de uma doença, né, das pessoas acharem que existe Que não possa ter essa proximidade. E é uma pessoa, eu não vou falar o nome aqui para não expor, mas é uma Uhum. pessoa importante do meio de orquestra aqui Olha só. no Brasil, assim, né, do ambiente, né? Uhum. Que transita no ambiente. Então eu vejo isso como uma coisa muito legal. E aí onde eu vejo daqui a 10 anos? Consolidar isso, consolidar esse conceito, consolidar a qualidade dela, consolidar o nosso trabalho na região. A gente fez a nossa primeira viagem, nossa primeira turnê agora em julho, não sei se foi junho ou julho, que a gente foi em outras cidades, a gente foi em Campanha, apresentou em Campanha, Cambuí, Guapé. Que top. Lotado de gente, foi muito legal. Fizemos com um repertório só de música brasileira, desde do finalzinho do romantismo até música contemporânea brasileira. Fizemos também em Monsenhor Paulo, uma apresentação do Madrigal. Então a gente começou agora a visitar a visitar a região, e a nossa ideia é conseguir levar a orquestra para outros lugares. A gente pretende gravar algumas coisas que... Tem muita música que a gente... somos os únicos executantes dessa música, porque foram escritas para nós. Para vocês. Então a gente quer realizar as gravações dessas músicas. Bom demais. E aumentar a quantidade. A minha meta é que daqui a 10 anos, se for para ter uma coisa mais ousada, pensar que 80% da orquestra seja de varginhenses e sul-mineiros. Top. Que não é a realidade hoje. Sim. Hoje do sul de Minas a gente tem, igual eu falei, a Leonilda e eu de Varginha. Quando tem flauta, as duas flautas são varginhenses, foi o Rafael e a Júlia. E os músicos de Alfenas, que são 4 músicos de Alfenas, o Bruno, Josafá e os 2 cellos, que é o Léo e a Rafa. Uhum. Mas tirando essas 6 pessoas e ocasionalmente 2 flautas, o grosso da nossa orquestra vem de Belo Horizonte. Olha só. De ônibus, um surradinho ônibus que a gente comprou agora, lindo. Aí sim, vai ser igual sertanejo, botar uma foto nossa assim. Muito bom. Mas conseguir que esses alunos que nós estamos construindo agora sejam daqui a 10 anos os membros dessa orquestra. Corpo da orquestra, corpo que da legal. orquestra. Cassiano, ó, se deixar a gente conversa a noite inteira. Mas aqui, me fala, o que você acha que a gente não conversou, que é muito importante estar nesse bate-papo, antes da gente ir pro nosso quadro final, top 10? Fala assim, Matheus, isso não pode ficar de fora. Cara, a gente deu um passeio aí por todos os trabalhos de vocês, começo, meio, que vocês estão fazendo, inspiração, um pouquinho da sua história pessoal. Eu sei que você tem, porque você é uma pessoa conhecida num grupo externo, mas a maior parte das pessoas que assistem provavelmente são aqui do sul de Minas e Varginha, né? Que eu acho que Varginha está num caminho muito interessante da construção cultural que tem aqui. Né? A gente tem um pouco de muitas vezes de olhar para fora e de pensar no que acontece lá fora, e o varginhense ele geralmente tem um êxodo para fora de Varginha. Sim. E eu acho que a gente está começando um momento em Varginha, em todos os ambientes culturais, de conseguir construir aqui um êxodo, um caminho inverso, de conseguir trazer gente para cá, porque aqui tem muita coisa legal acontecendo. As pessoas pensam se eu falar assim, Assis,
Todo mundo pensa em São Francisco de Assis e todo mundo quer comprar uma passagem para ir para Assis, mas Assis é uma cidade pequenininha. Talvez do tamanho de Eloy Mendes. Desculpe o pessoal de Eloy Mendes, mas vão entender que é o que eu estou falando. As pessoas saem daqui, pagam caro para ir para Assis. Pagam caro para ir até um lugar onde tem uma referência, né? Pagam caro para algumas cidades que têm referência e que muitas vezes são menores que Varginha, né? E eu vejo que é capaz a gente estar aqui e trazer... Não é necessário que eu, para ser regente, tenha que sair de Varginha. Não é necessário e não é justo. Que eu acho engraçado isso. E eu acho que a gente está num momento cultural em que se você quiser fazer cinema, Varginha tem como fazer cinema, e cinema que está sendo reconhecido fora. Se você quiser fazer um podcast, você consegue fazer aqui e ser reconhecido fora. Se você quiser fazer teatro, tem grupos de teatro aqui que estão começando a profissionalizar de um jeito legal. Tem balé acontecendo aqui de um jeito legal, tem circo acontecendo aqui de um jeito legal, tem literatura acontecendo aqui de um jeito legal. Respirando arte. E mais do que isso, profissionalizando o que a gente está construindo, entendeu? Entender que às vezes é possível você... eu acho que isso é bonito. Por exemplo, uma criança que hoje aprende violino em Varginha, ele não joga fora o sonho pensando assim, eu não vou conseguir ir para São Paulo para ser um músico de orquestra. Se ele for bom, ele consegue talvez constituir uma família, pagar suas contas, morando em Varginha, porque hoje tem a orquestra. Top, hein? Entendeu? Isso eu acho legal. Isso eu acho muito Fenomenal. legal. Isso eu acho fantástico, entendeu? Porque muita gente foi embora. Tem muita gente legal que foi embora de Varginha na área da cultura e da arte, entendeu? E que talvez tivesse orquestra, estaria aqui, entendeu? Estaria trazendo as pessoas para vir. E eu falo isso porque a orquestra traz. A gente acompanha, como te falei, a gente acompanha os ingressos. Tem gente de Passos que vem todo mês assistir a gente. Tem gente de Perdões que vem todo mês assistir a gente. De Guapé, de Lambari, de Caxambu, né? De Poços de Caldas. Entendeu? Tem gente por exemplo, de São João do Rei que já veio assistir a gente, entendeu? Pessoas vindo para Três Pontas, Três Corações, Monsenhor Paulo, que vem assistir a gente aqui. Quer dizer, as pessoas vêm para cá, um caminho inverso para conseguir viver, assistir cultura, consumir cultura. Não preciso ir para São Paulo. São Paulo é legal pra caramba. Eu vou quando posso para lá. Belo Horizonte é legal pra caramba. A gente tem aqui, entendeu? Muito bom. Acho que é isso. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues, Pneumologia e Ticiologia, atendendo em novo endereço, na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Livia_Teilacker e @R.Rodrigues Pereira Júnior. No CT Gross Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Na Rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Para agendar a sua aula experimental, entre em contato pelo WhatsApp 359 8424 9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Gross Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer seu espírito de sobrevivência. Agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais do Cassiano Massaneiro no nosso quadro Top 10. O que você queria ser quando criança? Não deixei você nem respirar. Eu queria ser, por conta de meu pai, cientista. Ai, meu Deus, olha que legal. Nunca me responderam isso. Gostei. Então, mas eu vejo que a arte é uma ciência também. Sim, com certeza. Prato predileto? Purê de batata. Bom, hein? Um filme ou uma série? Filme que eu gosto demais. Eu gosto muito de Monty Python. É um talento escondido. Ó, que você é uma pessoa de muitos talentos, mas aquele que pouca gente sabe e você tem habilidade. Não ter ressaca com destilados. Ah, nunca me responderam isso. Muito bom. Ou seja, vou ter com isso aqui. Legal. Uma viagem inesquecível. Viagem inesquecível? Poxa, aí pegou. Essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Nunca fizeram isso pra ele, eu percebi. Eu acho que uma viagem que eu fiz no meio da pandemia, eu comprei um Jeep numa segunda-feira. Um Lada Niva russo, lindo. Numa segunda-feira,
Na quarta-feira, nós sem levar no mecânico nem nada para saber se o estava funcionando, Coragem. nós fizemos estrada real. Aqui é coragem. Nós fomos aqui a Ouro Preto, quer dizer, já foi um rolê. Já. E descemos estrada real, fazendo a estrada real de verdade, por terra. De Ouro Preto. De Ouro Preto a Paraty. Top, hein? Levamos mais ou menos 10 dias no meio da pandemia. Tipo assim, pegamos tudo fechado, mas fizemos todo o trajeto. Já era 2021. Fizemos eu, minha filha Cecília e Ana, minha companheira, com a minha filha Agnes na barriga. 6 meses de gravidez. Nossa, ela também já foi vida louca. Foi vida louca. Não, a Ana foi mais vida louca que a Agnes. Muito bom. De aceitar uma viagem dessa. Foi uma viagem, assim, como diz a Ana, rolê infinito. Inesquecível, muito rolê bom. infinito, que não acaba. Aí terminamos, aí desistimos no meio do caminho, porque a Cecília tinha aula e a gente, óbvio que o Jeep quebrava a cada cidade, então tava começando a ficar meio difícil. Aí chegamos em Baipendi, de Baipendi fomos ao Rio de Janeiro direto, com um carro que não podia desligar. E aí voltamos e terminamos a viagem, só eu e a Ana terminamos em Trindade. Foi uma viagem bem legal. É muito bom. Animal de estimação você tem? Tenho uma gata safira, que é uma sobrevivente de muitas coisas. Um cachorro Yorkshire, que é o Zé Ninguém. E uma calopsita que nos adotou. Ela apareceu lá em casa e ficou lá com a gente, que é a Catu. Você tem criatividade pra nomes, gostei. Zé Ninguém é ótimo. Muito bom. Quem tá latindo? Ninguém. Quem te mordeu? Muito bom. Livro. Livros, eu leio bastante, né? Eu acho que o que mais tem lá em casa e mais... Não, mas aquele que dá pra indicar, então, que possa servir pras pessoas. Num livro interessante, que dá, tipo assim, que eu gosto ou que dê pra indicar? Pra indicar. O Caos e o Cosmos, de Michio Kaku. Boa, nunca ouvi falar, legal. mas deve O ser Michio bom. Kaku é um japonês que tem alguns programas, ele é, entre aspas, o sucessor de Einstein na universidade que ele estava, da teoria das cordas, e ele tem um projeto, tinha pelo menos, um programa na televisão de experiências, laboratórios, o que está acontecendo de altíssimo nível, tecnologia, e ele escreveu um livro muito interessante, trazendo o pensamento da teoria das cordas para o mundo real, assim, muito fácil. Sem ser aquela coisa namastê da teoria quântica, eu vou ser minha melhor versão, não. Uma coisa real mesmo, assim, muito interessante. É muito legal o livro. Uma personalidade que você admira? Personalidade que eu admiro? Meu pai. Boa. Admirava, né? Adolfo Massaneiro, muito Massaneiro. Bem. Última coisa que você pesquisou no Google? Última coisa que eu pesquisei no Google é balé neoclássico, porque a gente está fazendo uma propaganda e a Ana não estava achando. Boa. E agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final do nosso episódio. Eu acredito, assim, não teria uma frase pronta, talvez existem muitas, mas o que eu penso muito depois de tudo que aconteceu comigo com a ida de Miguel, eu tô lançando um álbum de canções minhas que chama Futuro que já passou, passado que virá. Porque é mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu perdi um futuro que viria, já foi, que é Miguel, meu filho, que faleceu. E o meu passado, que era a base do que eu tinha, né? Perdi meus 2 grandes amigos, né? As 2 referências que eu tinha, que era meu pai. Então eu vejo assim que, por mais piegas, mais ou menos, novamente pode parecer isso. Muita gente fala isso, mas é aquela questão de você também tomar a decisão do que você quer fazer da tua vida. Porque muitas vezes a gente vive e sobrevive pensando no que poderia ter feito, mas as coisas passam. E passam rápido. E às vezes a tua decisão para fazer alguma coisa que você goste, né? Mas e se der errado? Mas se der errado passa tão rápido que o que você faria para não ter dado errado também passaria 2, 3 anos, 4 anos. Você vê gente que saiu daqui e foi fazer alguma coisa fora de Varginha, ele volta 5 anos depois e tá tudo igual. Entendeu? Ele não perdeu nada. Ele não perdeu nada. Ele foi lá experimentar, ele pode assumir que deu certo ou que deu errado, mas ele volta. Se ele não tivesse ido, ele estaria no mesmo lugar de 5 anos atrás. A gente sabe disso. Eu brinco com
com a minha companheira, com a Ana, que a nossa realidade aqui em Varginha parece temporada 1, temporada 2, temporada 3 de algumas desses episódios, dessas séries infantis que passavam na televisão, né? A juvenis que passavam na televisão, né? Não vou falar nome aqui, não vou fazer propaganda para nenhuma emissora. Mas tipo assim, são as mesmas pessoas falando das mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas, só mudam os nomes, os personagens, mas são os mesmos papos. Então, se o Matheus decidir que ele quer fazer um podcast na Itália, vai e faz. Porque se der errado, você vai voltar, vai estar ao mesmo lugar esperando ele aqui de novo, vai estar as mesmas pessoas, vai estar a mesma família falando as mesmas coisas, com os mesmos vícios e mesmas vicissitudes, e mesmas virtudes, né? Vícios, vicissitudes e virtudes. Tudo no mesmo lugar. Então, eu acho assim, acreditar o que é o teu ponto de vista, o que você quer pro mundo e fazer. Certeza. Fazer sem medo, né? Sem medo. Sobre isso. Sempre. Cassiano, muito obrigado. Foi excelente o episódio com você. Deu pra gente descobrir muita coisa, deu pra gente conhecer bastante aí seu trabalho, suas ideias, um pouquinho mais da sua história. E quero desejar bastante coisa boa pra você, muito sucesso pra orquestra também. Que Deus continue abençoando aí seu caminho. Eu que agradeço muito mesmo, porque não é... Você me conhece há muito tempo, não é demagogia. Eu tô muito orgulhoso de estar aqui. Ah, que legal, fico feliz. De estar aqui mesmo. Muito bom, Obrigado. Fico feliz demais. E se você que está assistindo esse vídeo curtiu, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer com que esse vídeo, esse projeto chegue cada vez mais longe. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.